Pergunta: Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ele recebeu dízimo do povo alguma vez? A resposta é um absolutamente não. A pergunta que se levanta, no entanto, é: por que não? Resposta simples: porque Jesus pertencia à tribo de Judá e somente os sacerdotes da tribo de Levi tinham autoridade de receber dízimos, conforme consta no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, onde diz: e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Embora Jesus fosse sacerdote do Deus Altíssimo, ele não estava revestido de autoridade para exercer tal função. Somente os sacerdotes da tribo de Levi tinham autoridade perante a lei. Agora se levanta uma outra questão um tanto interessante para fazer você refletir. Se Jesus nunca tomou o dízimo do povo, por certo que então ele foi dizimista. Pois Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Para cumprir a lei e os profetas, por certo que Jesus se tornou um fiel dizimista. Resposta errada, meu amigo. Jesus nunca dizimou, assim como nenhum dos apóstolos, como também boa parte da nação de Israel. E mesmo assim, nenhum deles transgrediram a lei. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar que Jesus nunca foi dizimista. E para esclarecer este mistério, basta refletir, meu amigo. Qual era a profissão de Jesus? Por certo que carpinteiro. Bom, se dízimo na geração de Jesus era 10% da colheita, como poderia Jesus ter sido um dizimista se Jesus não era agricultor, nem mesmo fazendeiro? As pessoas poderiam dar 10% da colheita, ou 10% dos animais, do gado, de cabritos, de ovelhas, mas Jesus não era nenhuma coisa nem outra. Então, por certo que ele nunca foi um dizimista. Assim como muitos em Israel, eles não tinham por profissão a agricultura. Muitos eram comerciantes. Os comerciantes também não dizimavam. E mesmo assim não estavam desobedecendo a lei do Senhor. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus nunca deu o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque ele nunca foi agricultor. Entenda, dízimo na geração de Jesus nunca foi dinheiro, era 10% da colheita. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 ao 29, está escrito: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, 10% da plantação do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Ou você, para dizimar, deveria ser exatamente um agricultor ou um fazendeiro. Comerciante ou qualquer outra profissão jamais lhe daria o direito de ser um dizimista. Até porque, veja, este mistério. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar por estar longe de ti, se você estivesse muito longe do templo e não pudesse levar os 10% da colheita, então o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então venda exatamente os 10% da colheita ou do gado. E ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que desejas à tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, não era semestral, no fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos, recolherás as tuas portas, então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, então comerão e fartar-se-ão.
Se ficasse muito distante para levar os 10% da colheita até o templo, era para o agricultor, para o fazendeiro vender, pegar o dinheiro e não ir levar lá para o sacerdote, para entregar o seu dinheiro no templo. Era para eles usarem aquele dinheiro para eles comerem e satisfazer a própria alma. Mas não era para dar dinheiro algum nas mãos de qualquer sacerdote. Sabiamente, Deus agiu com sabedoria, sabendo que os sacerdotes haveriam de desvirtuar tais valores. Prova disso que em 585 a Igreja Católica institucionalizou a cobrança do dízimo em dinheiro no Concílio de Macon. Quem tornou 10% do dízimo em dinheiro foi a Igreja Católica, que distorceu a verdade de Deus em mentira, que trouxe a corrupção para dentro da igreja. E a partir de então, a igreja evangélica comprou esta mentira conveniente, afirmando que esta é a vontade de Deus. Nunca foi. Esta foi a vontade dos papas no passado, de tomarem o dinheiro e o poder para poder dominar sobre o povo. Preste atenção, meu amigo, neste mistério. O livro de Malaquias, ele não se trata de uma advertência contra o povo. Não era o povo que estava roubando a Deus, mas os sacerdotes. A advertência contra os sacerdotes. Veja por você mesmo. O que consta no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 7 ao 9. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Anjo é mensageiro. Os sacerdotes eram os mensageiros que falavam em nome de Deus. Porém, veja o que Deus diz a respeito dos sacerdotes. Mas vós desviastes do caminho a muitos, e fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. O povo não estava se tornando indigno. Deus tornou os sacerdotes indignos diante de todo o povo, pois os sacerdotes estavam roubando a Deus, não o povo. Visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Eles não estavam dando parte do dízimo para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, enfim, para os necessitados. Estavam retendo para si e transformando o dízimo em dinheiro. Eles estavam enriquecendo às custas, exatamente, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Pois o dízimo, os 10% da plantação, era para manter absolutamente todas essas pessoas. Prova disso é que no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 5 ao 10, está escrito: Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, para os sacerdotes, que haviam se desviado da lei de Deus. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Perguntaram os sacerdotes. Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Chegar-me-ei a vós para juízo, que pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas não tinha mantimento na casa de Deus, porque os sacerdotes estavam vendendo a colheita, transformando o dízimo em dinheiro, enriquecendo-se à custa exatamente de seus irmãos. E é exatamente isso que o sistema religioso tem praticado até aqui. Mesmo está se repetindo, meu amigo. Repito, livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 9. Porque os lábios do sacerdote deveriam guardar a ciência, mas não guardam. Corrompestes o concerto de Levi. Por quê? Porque eram os fariseus que estavam assentados na cadeira de Moisés, julgando a lei. Eles, os doutores da lei, os fariseus, haviam usurpado o trono dos levitas. Os sacerdotes que estavam assentados no templo não eram sacerdotes da tribo de Levi. Está vendo, meu amigo? Eles estavam roubando, eles já haviam roubado o direito da tribo de Levi e agora estavam fazendo comércio da palavra de Deus. Por isso, Jesus, ele expulsou os cambistas dos templos,
pois eles estavam fazendo comércio da casa de Deus, e é o mesmo que se vê fazendo até aqui. A Igreja Católica mudou o curso da história, transformando exatamente o dízimo, que era 10% da colheita, em dinheiro. Prova disso que no livro de Oséias, capítulo 4, versículos 8 e 9, está escrito: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Os sacerdotes estavam se alimentando do pecado do povo, por isso, assim como é o povo, assim será o sacerdote. Veja como é que é a nação brasileira. Corrupção em cima de corrupção. E assim são os sacerdotes, pois assim como é o povo, é o sacerdote. Para piorar a situação, no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, está escrito: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Disse Deus: todos sem exceção se tornam para a sua ganância. São todos pastores que nada compreendem. Todos, não só um. Todos não compreendem que dízimo não é dinheiro. Todos se tornaram para a sua própria ganância. Fingem que não sabem, para poder tirar proveito da lei. Para piorar a situação, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 12, disse Jesus: eu sou o bom pastor. Disse Jesus que há um só pastor. O resto é mercenário. Mercenário é aquele que trabalha por salário. Por acaso os pastores não ganham salário? Bingo! Então todos são mercenários. Eles não trabalham por amor, como os apóstolos e como Jesus. Pois Jesus, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os apóstolos serviram ao próximo, mas os pastores são servidos exatamente pela igreja. Veja bem, Jesus nunca viveu do evangelho. Ele nunca viveu a custas de dízimos ou de ofertas. Jesus trabalhava, assim como os apóstolos. Veja, meu amigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, está escrito: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, veja, esta é a lei acerca do dízimo. Repito, livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, que é o ano do dízimo, entreguem ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam até que ficam saciados nas cidades de vocês. Os dízimos eram para os levitas, para aqueles que trabalhavam no templo, mas também para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quem estava tirando, usurpando o direito deles eram os sacerdotes, que não estavam repassando os alimentos, pois eles estavam vendendo os alimentos para poderem enriquecerem, à custa de uma lei que deveria ser perfeita. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 23, está escrito: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Os padres, os rabinos, os pastores, dê o nome que você quiser, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. O que eles querem é andar de carrão, mansões. E o que eles querem é boa vida. O resto que se danem. Pois no dilema deles é cada um por si e Deus por todos. Eles pedem dinheiro a você, mas pedem para você pedir dinheiro a Deus. Por que eles não pedem a Deus? Por que eles pedem exatamente para o povo? Veja, meu amigo, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes. O livro de Malaquias é uma advertência contra os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Como eles poderiam estar roubando a Deus? Veja bem, Jesus, através de uma parábola, ele ilustrou que o rei lhes dirá: eu tive fome e sede, vocês não me deram de comer e de beber. Então, vocês irão dizer: mas Senhor,
Quando nós te vimos com fome, com sede, não te demos de comer e de beber. Então o rei lhes dirá: a cada um destes pequeninos que não me destes de comer ou de beber, a mim o deixaste de fazer. Pois nós somos o corpo de Cristo. É o Espírito de Deus que habita em nós. Ao não fazer ao próximo, você está deixando de fazer a Deus. Ao não estar contribuindo com o órfão e com a viúva, ao estar roubando o órfão e a viúva, ao estar roubando o direito do estrangeiro, automaticamente eles estavam roubando a Deus. Por isso que no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 1, está escrito: e agora, ó sacerdote, este mandamento é contra vós. Sempre a advertência era contra os sacerdotes. São eles que estavam roubando a Deus. São os sacerdotes, os pastores, os padres, os rabinos, os apóstolos, não sei da conta. São eles que estão roubando a Deus nessa geração. Não a pessoa que está deixando de levar o dízimo na igreja. Pois dízimo nunca foi dinheiro. Eles estão roubando os fiéis em nome de Deus. Prova disto, que no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, disse Paulo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado anátema. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Por acaso os apóstolos entregaram algum evangelho que continha a prática do dízimo? É óbvio que não, meu amigo. Nenhum dos apóstolos. Não existe evangelho. Não existe pregação por parte dos apóstolos. Paulo nunca citou a necessidade de dizimar quanto mais dinheiro. Como pode uma coisa dessa? Todos os líderes do sistema religioso devem ser considerados malditos, pois eles estão indo além do evangelho. Jesus mandou exatamente os fariseus praticarem a lei do dízimo. Por acaso, você é um fariseu? Você pertence à tribo de Levi ou pertence à tribo de Judá? Pois o sacerdote, sim, o sacerdócio levítico era debaixo da lei mosaica. Você está debaixo da lei de Moisés ou debaixo da graça de Cristo? Pois Jesus não é sacerdócio. Ele não possui sacerdócio da tribo de Levi. Ele é sacerdote da tribo de Judá, da qual nunca foi atribuído dízimo. Como pode Jesus, ele afirmar que é para a igreja dizimar, se ele mesmo nunca dizimou? Por acaso, repito, você é um agricultor, um fazendeiro? Quem transformou dízimo em dinheiro foi a igreja católica, não Deus. Até porque no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 ao 10, disse Paulo: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não vos comportamos de forma desordenada entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Se os seus líderes religiosos não querem trabalhar, que não comam. Todos os membros da igreja trabalham para poder comer, e mesmo assim eles trabalham de graça no templo. O único que não trabalha de graça no templo é o líder religioso que pega o dinheiro dos fiéis. Que palhaçada é esta, meu irmão? O que está acontecendo? Abra os seus olhos. Eu não estou dizendo que você não deve contribuir com a obra de Deus, mas há outros meios de contribuir, como Paulo mesmo contribuía, como a igreja de Paulo contribuía, a igreja dos apóstolos, com ofertas voluntárias. Segundo o que você propor em seu coração, você deve ajudar a obra de Deus. A obra de Deus, não dos homens. A obra de Deus é realizada pelo Espírito Santo, não por carne e sangue. Quer contribuir com alguém? Contribua com aquele que já recebeu o Espírito Santo, pois somente é guiado pelo Espírito Santo aquele que já o recebeu.
É o Espírito Santo que realiza a obra através do homem. Como podem, exatamente, os sacerdotes dessa geração estarem trabalhando em nome de Deus sem receberem o Espírito Santo? Eles se formam exatamente em cursos de teologia, escatologia, exegese e hermenêuticas. Eles pegam seus canudos e então são revestidos de autoridade mediante a uma escola humana? Não, meu amigo. Quem capacita o homem para a obra de Deus é o Espírito Santo. Você deve contribuir com a obra de Deus. É o seu dever, assim como o meu. Eu tenho gastado o meu tempo e o meu dinheiro para poder fazer a obra de Deus. Não é de graça. Não, meu amigo. Tudo tem um preço. Espero que você esteja disposto a pagar o preço. Não dando dinheiro para homens, mas entregando a sua vida, que é o que tem mais valor a Deus. Pois é isto que Deus busca do homem. Busca o coração, a alma e o espírito. Busca a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E esse é o preço mais alto que você poderá pagar para se realizar a obra de Deus aqui na Terra. Até o próximo vídeo.